que se a gente não mudar o nosso hábito, até 2050, nós vamos ter mais plástico do que peixes no oceano. Costuma dizer que é um mix, porque a gente tem o consumidor no centro e todos os nossos projetos e lançamentos a gente trabalha os 4 principais elementos: preço, produto, marca e ponto de venda. O meu concorrente está dentro de mim, né? O meu competidor está dentro de mim. E é isso que eu tento passar e aprendo demais todo dia com a equipe que a gente tem por trás da Speedway. Como principal capital, o principal diferencial é o capital humano, mesmo na época da inteligência artificial. Bem-vindo ao podcast Conversa do Cacete. Esse podcast é voltado para ajudar você a elevar o seu nível no seu negócio ou na sua vida, pois iremos falar com pessoas que têm grandes resultados na sua carreira ou nos seus negócios, pessoas que chegaram em patamares que poucos chegaram. Vamos falar sobre a sua trajetória e dicas para você conseguir alcançar esse resultado também. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da produtora 76. Inclusive, estamos aqui nos estúdios da produtora 76, aqui em Alphaville, São Paulo, nesse estúdio maravilhoso com essa equipe incrível! Maravilha, eu sou Renan Pessoa, especialista em vendas e experiência do cliente. Estou como host desse podcast, trazendo o melhor conteúdo dos nossos super convidados. E com certeza, essa conversa vai ser do cacete. E o nosso convidado de hoje, meu amigo, esse currículo do cara é grande. Tem um MBA em Finanças pela INSPER, né, pós-graduado pela Universidade de Montreal, foi cofundador, né, da Brands Club, foi CEO da Uzi Huck, uma marca do apresentador e empresário Luciano Huck, né, passou pelo marketing, eventos, licenciamentos e hoje está como CEO do Speedway. Seja bem-vindo, Roberto Jalanevski. Muito obrigado. Como é que pronuncia esse sobrenome chique aí, amigo? Jalonetsky. E é daí que começou a minha vontade de quebrar barreiras e ser disruptivo. Imagina o que eu sofria na escola, na hora da professora, no primeiro dia de aula, para pronunciar. Maravilha. E vem a origem de quê, o seu sobrenome? Russa. Russa, muito bem. E a pronúncia? Jalonevski. Jalonetsky. Jalonetsky. Olha aí, ó. Aprendi. Rápido, muito bacana. Bom, Roberto, primeiramente quero agradecer a tua presença aqui, tá? É muito bacana, a gente já veio vários CEOs, grandes CEOs aqui, e pra gente é muito importante trazer pessoas que estão impactando o mercado, né? A gente olhou um pouquinho da sua história e do seu track record aí, e a gente fica lisonjeado de receber você hoje aqui. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que o papel de todo executivo, de toda empresa no mercado, é poder passar conhecimento e impactar o mercado de uma maneira positiva, né? Quer dizer, distribuir conhecimento. Com isso, a gente tem um mercado cada vez melhor e em franco crescimento. Muito bacana, muito bacana. Pode beber sua água, fica à vontade aqui. Tava atrapalhando aqui. E muito legal, né? Aqui o objetivo nosso é conseguir puxar um pouco mais de informação nesse grande CEO para você conseguir aprender um pouco mais dos insights de erros e acertos, né, de coisas que ele passou no dia a dia dele para conseguir chegar a esse patamar que ele chegou de CEO. Então, para gente começar, vamos contar um pouco da história de como começou a tua paixão por gerir negócios. Fala um pouquinho para a gente como começou, né, esse coração batendo sobre business. Eu acho que desde pequeno eu nunca me vi fazendo algo que eu não gostasse. Depois, traduzindo isso ao longo do tempo, eu entendi que isso chamava-se paixão, né? Eu brinco até hoje que eu não acordo às 5 da manhã todo dia para fazer algo que eu não goste. Eu não consigo, né? Quer dizer, aí é um misto de paixão e transparência. Mas desde pequeno, minha mãe traduzia para mim como uma criança hiperativa e eu achava que eu era esportista. Então tem uma diferença. Já tinha uma veia Speedway aí. Mas essa é a ligação. Eu preferia acreditar que era esportista e sempre me aventurei
vim a perceber depois que era essa questão do desafio, né? Eu sou movido a objetivos e desafio desde sempre. Sim. E de moleque, mergulhei de cabeça na natação. Agradeço até hoje meus pais, não só pela questão de saúde, mas pela questão de que o esporte, desde cedo, nos ensina a olhar para frente, a planejar, a compartilhar, e acho que uma das palavras-chave, disciplina. E além disso, entrei no judô, então minha vida desde pequeno teve ligada ao esporte. Anos depois, uma longa trajetória aí, já na fase de faculdade, onde eu queria descobrir o que fazer ou não fazer, um pouco antes. Legal. Eu não gostava do mesmismo, eu não gostava de todo dia a mesma coisa e não gostava, para ser sincero, de dar satisfação. Né? Uma rotina chata, aquela rotina... Adolescente rebelde, exatamente. não gostava de rotina. Perfeito. Consequentemente, eu não gostava de dar satisfação para os meus pais, da onde eu ia, que horas eu voltava. E a forma de controlar é porque eu vivia com meus pais, como todo pré-adolescente, a grande maioria, e eu não queria falar onde é que eu colocava o meu rico dinheirinho, a mesada da época. Maravilha. Então, bora sair de casa, tirar o conforto de casa e procurar alguma coisa para fazer. Com quantos anos, Robertão? 15 para 16, mais Caramba! ou menos nessa virada. E aí fui tentar a vida, na verdade, de novo. Fui tentar não dar satisfação, mas tentar alguma coisa nova na vida. Caí numa gravadora. Comecei meu primeiro estágio numa gravadora, uma gravadora inglesa. Hoje não mais em território nacional, mas foi um grande aprendizado e foi meu primeiro estágio tentando entender se eu conseguiria dar um rumo para a minha vida baseado no hobby. Eu tenho duas grandes paixões, além da minha família, é claro, que é esporte e música. Legal. Um tempo depois, percebi que isso não ia ser suficiente para mim. Eu estava lidando com grandes tubarões do mercado. E eu era a rêmora ali atrás do rabo do tubarão. E aí acho que veio, talvez, fazendo uma conexão com os dias de hoje, a minha primeira percepção de negócio, de atuar no mercado, né? Quer dizer, descobrir a sua vocação, descobrir, né? Extrair o meu melhor e entender aonde aplicar. Porque uma coisa é você entender as suas qualidades, os seus defeitos e aplicar num nicho de mercado, né? Fazendo uma analogia com os dias de hoje, no momento certo e no alvo certo. Eu decidi não, eu percebi que ali na esquina provavelmente era muita areia para o meu caminhãozinho e eu ia tombar. Então foi um misto de um início aí de um perfil de estratégia, de planejamento, mas por outro lado era aquele medo de falhar. Né? E o emocional de como é que eu vou largar. Poxa, eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu adoro música, mas larguei no momento certo. E nessa época era a transição de faculdade. Trabalhava, cumpria a minha meta de segunda a sexta, né? Fazia o estágio, trabalhava na faculdade, estudava na faculdade, ia bem. E de final de semana, vamos para festa, vamos para praia, vamos encontrar os amigos, vamos nos divertir. Perfeito. E por inúmeras vezes eu cruzava com amigos, pô, vamos para a praia, já terminou de estudar, já fez a prova. Não posso, não tenho como, porque a grande parte dos meus colegas na época já trabalhavam. Sim. E aí eu fui entender, mas o que esse cara faz que ele não pode ir para a praia no final de semana? Né? Quer dizer, afinal nós temos o único dos amigos que não poderiam ir. Eu não falo que eu trabalho e me divirto, porque para mim é uma coisa só. Né? Acho que essa é uma das grandes virtudes, né? Trabalhar com o que você é apaixonado, aí vira lazer. Mas na época eu descobri que esses amigos trabalhavam no varejo. Eu falei, o que é varejo? Né? Vamos entender. E realmente, pela questão de horário do varejo, seja rua, ou seja shopping, ainda mais hoje, onde a gente está no mundo digital, né? Quer dizer, não tem barreira entre o digital e o físico. Não tem hora mesmo, ali é 24/7. E aí isso, em vez de me desmotivar, me intrigou mais uma vez, né? As peças que a vida nos pregam e que a gente tem que saber decifrar, né? Quer dizer, cabe a nós entendermos se ela vai me desmotivar ou me tirar o rumo ou me colocar no trilho mais ainda. No meu caso, graças a Deus, eu acho que me colocou mais no trilho e foi o primeiro trampolim para eu tentar entender o que era varejo. Por que meu amigo não pode ir para a praia? E foi entender o que era fazer, trabalhar com o que gosta, dedicação.
E aí, nesse início de faculdade, eu montei, não era nem uma loja, era um box, talvez de 2x2 ou de 3x3, onde eu aprendi o início do varejo e aprendi a lidar com o inesperado. Como exemplo, você no sábado, final da tarde, fechou a loja, estou livre, posso ir passear. Né? Ou de manhã, você chegar preparado para fazer alguma outra coisa e você descobrir que você vai tomar multa na sua lojinha, no seu box, Total. porque a funcionária não veio e não te avisou. Opa, o carro estava indo para a praia, dá ré e vamos para o trabalho. Então, toda essa reviravolta na minha vida foi me dando um norte e me ajudando a entender e me aperfeiçoar como pessoa, a entender, olhando para o espelho, quais eram as minhas aptidões, o que eu gostaria de fazer e como aplicar o Roberto Pessoa. Né? Como é que eu poderia fazer a diferença? Ser feliz, me motivar todo dia e fazer a diferença em algum trabalho, seja ele qual for. E aí fui trilhando minha carreira até chegar aí a um pouco mais de 10 anos na Speedo. Legal. E o mais bacana que você fez lembrar aqui, eu fui lojista de shopping, né, há muito tempo, então assim, a vida do varejo não é fácil, né, sábado e domingo, né, o time, né, a escala do time também, de ficar o pessoal da manhã e tarde e noite, né, tudo isso é puxado, mas com gestão as coisas acontecem, né. Eu acho que você falou numa das coisas que nós, enquanto empresa, quer dizer, eu como parte da marca e da companhia, a gente trabalha muito, pessoal. Como é que você trabalha essa questão? Hoje nós somos líderes absolutos no mercado de esportes aquáticos. Detemos aí cerca de 80%. Mas descobrimos ao longo do tempo que é mais difícil você manter a liderança com a mesma qualidade e velocidade do que às vezes conquistar. Porque quando nós conquistamos a liderança ou iniciamos esse processo há décadas atrás, hoje fazemos, esse ano a marca faz 46 anos. Caramba. Ininterruptos no Brasil. Tínhamos há talvez 2, 3 décadas atrás, não enchia uma mão, 4, 5 concorrentes diretos. Hoje, provavelmente, a gente tem 40 ou 50, né? Então, fazendo essa analogia, que é muito mais difícil você manter quando você chega... Total, no topo. Chega lá no topo. Perfeito. Muito bacana. E o que é a Brands Club? Né? Foi uma empresa que você criou na época? Fala um pouquinho mais sobre isso. A Brands Club, mais um momento de desafio, né, na minha vida. Em 2007, eu estava voltando de uma tentativa frustrada, ainda trabalhando um pouco com música, com eventos, e eu estava exatamente no aeroporto de Guarulhos, pensando o que eu ia fazer, tanto é que a mala passou 2, 3 vezes e eu não vi, voltando de uma das maiores derrotas profissionais e emocionais, porque eu trabalhava com o que eu gostava na minha vida. Isso prova, abrindo um parênteses aqui, que não existe empresa ou pessoa ou corporação de sucesso num processo cíclico ao longo da sua vida que não erre e acerte. É todo dia, né? A questão é como você lida com os acertos e como você lida com os erros. Mas naquela época eu recebi uma ligação de uma pessoa muito próxima e a minha intenção era ir curtir minha fossa em casa. Perdi, errei. Liga Marília Mendonça ali, vai ouvir, sofrer. Dormi 2 dias pensando como é que eu vou me recuperar, me reerguer. Perfeito. E esse grande amigo me fez tomar um rumo completamente diferente na vida, desculpa. Então, em vez de ir para casa, eu fui em outro local, fui num hotel aqui em São Paulo, ao encontro do que seriam os primeiros investidores estrangeiros. E numa questão de 2, 3 dias que eu tive para pensar, larguei tudo que eu estava fazendo. Estava fácil, porque eu tinha dado errado, tinha dado os 2 pés na lama, mas foi o que me fez, né? A gente aprendendo com os erros, foi o que me fez falar, hora de sair, vamos apostar no totalmente desconhecido. Em 3 dias, ganhei pessoas queridas e amigos até hoje. No início, os investidores nem tanto, porque vida de startup, de empreendedor não é fácil. Total. Mas me ensinaram muito e formamos dali alguns meses, isso, como eu disse, em 2007, formamos o Brands Club, que era a versão brasileira de um modelo já aplicado na Europa dos originais clubes de compra, onde você precisava ser convidado
e você tinha ali ações de marcas que precisavam girar o seu estoque, Com né? descontos. Precisavam com descontos. Então, Legal. eu preciso resolver um problema, é normal no varejo, confecção, qualquer ramo, e tenho que cuidar da minha marca, porque se eu destruir minha marca e fizer o processo de liquidação do jeito errado, o que vai acontecer? Eu vou destruir o maior asset que a gente tem, que é a marca. Quer dizer, qualquer companhia tem. Então, daí criou-se o modelo de clube de compras. Inicialmente, surfamos essa onda durante 2 anos praticamente sozinhos no Brasil, e aí veio a concorrência. Peixe urbano, veio vários outros também, né? Tiveram variações, né? Sim. Porque o peixe urbano era mais, compra era mais coletiva, né? serviço, compra Sim. coletiva. Brands, acho Uma que das era mais- nossas mais exclusivo, inspirações, sim, e era mais produto. Legal. Né? Depois teve uma mescla, né? Misturou Boa, produto com serviço. viagem, com serviço. Mas hoje, um dos grandes e fabulosos representantes do que foi essa nossa época, a partir de 2007, 2008, é o Privalha, né? Que atua legal. no mercado até hoje, com alguma modificação no Sim, modelo sim, de negócio, adaptou-se, mas é mais ou menos por aí. Muito, muito bacana. E aí me fala assim, como foi ser sócio do Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. E como você conseguiu fazer essa conexão? Como você conseguiu chegar, né? Ele ver o seu trabalho, entender, pô, o Roberto é o cara que eu preciso para essa marca e fez essa parceria na Use Huck. Eu digo que na vida a gente vai colecionando e buscando em quem se espelhar e aprender, né? Sem dúvida nenhuma, o Luciano e vários outros Perfeito. personalidades aí me inspiram até hoje, né? Então, mas em paralelo a isso, o Brands Club me trouxe uma série de conexões e eu falo que eu não coleciono contatos, né? Graças a Deus, quando a gente foca a nossa vida tanto empresarial como pessoal em pessoas, a gente coleciona amigos, né? Conexões, Sim. contatos é muito pequeno perto disso. Então, na época que a gente estava no processo de venda, 100% da venda da nossa plataforma, do Brands Club, eu tive contato com uma pessoa também, uma pessoa e empresário brilhante, que foi nosso parceiro enquanto marca no Brands Club, que nos ajudou desde o início, apostou no modelo disruptivo na época, que é o Rony Meisler, da Reserva. Muito um dos bacana. fundadores da Reserva. Grande Rony. E aí, conversando com ele sobre o nosso negócio, pô, preciso de desconto. Não, peraí que você vai detonar minha marca. E acho que bateu o santo, ficamos amigos. É mais uma das pessoas aí que eu admiro bastante, a trajetória do Rony. E através do Rony, ele tinha algumas ideias. Eu provavelmente falei alguma coisa que fazia sentido, começamos a conversar, e aí entrou dentro dessa ideia a terceira pessoa inicialmente, que era o Luciano. Dali, desse momento em diante, em 2 ou 3 meses, eu tive que enfrentar a minha, na época, namorada, porque eu sentei com ela, a gente já morava junto, eu sentei com ela no sofá de casa, todo aquele clima, e praticamente ela botou a mão com o dedo, né? Eu ia ajoelhar e pegar a aliança. E eu tive que falar para ela que a notícia não era essa, é que semana que vem eu ia mudar para o Rio de Janeiro. Você vê que eu gosto de correr risco. Presta bem atenção, amigo. Você chegar com a sua futura esposa, futura namorada ali. Aliás, é minha esposa, Olha só. 15 anos e mãe dos meus 3 filhos. E aí falar assim, ó, segura um pouquinho aí o casamento, já tava na cabeça dela, eu vou casar, tá tudo certo e tal. Segura um pouquinho mais, que eu vou entrar em novo negócio. E depois E outra cidade. E outra cidade. Mas aí é isso, voei para o Rio, lá fiquei por quase 2 anos. Legal. E construímos muito com a ajuda do Rony e toda a estrutura que já existia da Reserva, construímos o modelo de negócio da Use Huck. Né? E lá eu permaneci 2 anos, como eu disse, no Rio, e aí voltei depois para São Paulo. E nessa época da transição, da volta para São Paulo, foi a questão. Aí começou a questão da Speedo. Legal. Na Use Huck, qual é o público voltado? Porque eu vejo que a Reserva ela tem vários nichos ali, né? Várias vertentes. Tem a oficina Reserva, tem a Reserva, a Use Huck. Qual era o foco da Use Huck na época? Eu acho que uma das coisas que nós, todos em volta da Use Huck, não só eu, como o Rony ou como o Luciano, tínhamos uma ideia, uma vontade em comum de trabalhar de alguma forma, de
deixar algum legado para a sociedade. Porque resultado numa empresa longeva, se a gente estudar, e eu passo a minha vida estudando, né, quer dizer, pessoas e empresas que a gente admira, a gente entende que o resultado financeiro, a posição da empresa ou da marca no mercado, ela é consequência. O nosso objetivo, a nossa vontade verdadeira, a paixão na época, era eu preciso deixar um legado e ajudar quem precisa. Então a gente buscou um modelo de negócio onde eu tinha alguma noção de varejo, a gente tinha a junção de um dos maiores comunicadores desse país, muito provavelmente do mundo, empreendedor nato, assim como o Rony com a marca, com toda a rede reserva, e a Veia Empreendedora. Trabalhar o terceiro setor. Como é que a gente trabalha, não pura e simples, de uma forma pura e simples, no sentido de apoiar uma causa, apoiar uma instituição. Então, daí criou-se a Uzi-Hook, misturando um pouco de tudo isso, que basicamente, e inicialmente, porque depois ela cresceu e tomou novos rumos, a ideia era não corrermos risco, né, enquanto empresa, porque a estrutura era pequena, éramos uma startup, apesar de ter grandes parceiros. O grupo da reserva por trás. E aí a ideia era criar uma máquina com o menor risco possível, daí que surgiu a questão das camisetas brancas, né? A história começou, a empresa poderia ser encarada como um e-commerce de camiseta branca, só que não. Então o que era? Essa era a parte do negócio. Nós não tínhamos espaço e tempo para estruturar um varejo físico, vamos para o digital, que a gente acelera e aprende com o negócio andando, né? Quer dizer, rodar com o carrinho de Fórmula 1 e trocar o pneu sem box. E aí a questão do limitado, do exclusivo, para ver se a gente conseguia girar. Poucas peças para você não ter risco de estoque. Mas, na verdade, além da questão do inédito, confesso que de início era o medo de sobrar estoque e a gente não saber como resolver. Maravilha. Mas a gente deu a roupagem certa e funcionou no sentido de que toda semana a gente tinha uma estampa nova. E essa estampa, ela vinha envelopada, né, um produto novo, um produto inédito a cada semana, e isso vinha embarcado com uma causa que a gente escolhia para apoiar, para sermos democráticos e ajudarmos e participarmos do maior número de causas na quais a gente se identificava. E aí, com essa causa, nós chamávamos uma personalidade, um artista, alguém que também tivesse os mesmos valores dessa causa, e a gente co-criava a estampa com esse artista ou essa personalidade. E aí surgia um produto que tinha como espinha dorsal aquela causa. Muito bacana, muito legal. E hoje o minimalismo está em alta, né? Todo mundo de preto, todo mundo de branco, né? Isso aí tá muito legal. Agora, você passou pela área de licenciamento da Speedo. Como foi trabalhar nessa linha, nesse momento? Esse foi um momento da minha vida, da minha carreira, que me fez mais... assim, me levou a entender como lidar com pessoas e corporações, porque a base do licenciamento, e até hoje o licenciamento é uma das veias mais fortes, onde a empresa, a Speedo, a marca no Brasil, se abre para parcerias. Nós somos uma empresa muito friendly, eu digo, né? Uma marca muito friendly do ponto de vista de consumidor, afinal, né? Temos aí uma série de pesquisas feitas de uma forma cíclica, de tempos em tempos, que nos mostram uma taxa de rejeição quase nula. Isso nos ajuda demais, mas enquanto empresa também. Então, somos e sempre seremos abertos à parceria. E a base do licenciamento é essa, muito estratégica do ponto de vista de levar a marca para um público novo, para novos consumidores, para um ponto de venda diferente. Legal. E nos manter com uma boa taxa de crescimento, sem perder o foco nos esportes aquáticos, na qual somos líderes, como eu falei. Então, o licenciamento entrou na minha vida num momento onde eu tive que aprender a lidar com outras culturas, outras empresas, porque, como eu falei, você está lidando, você tem uma cogestão do teu bebê, do teu filho, da tua marca, né, enquanto parte, enquanto equipe da empresa, mas você cede
por alguma razão estratégica, seja ela operacional, seja ela de canal de distribuição, torna-se mais importante, torna-se preponderante você fazer uma cogestão. Então, a gente identifica através do modelo de pesquisa e desenvolvimento, aqui cabe um parênteses, desde sempre a marca investe de 12% a 15% do seu resultado anualmente em pesquisa e desenvolvimento, muito bom, voltada para o consumidor final, para o hábito do consumidor, para entender quem é o nosso consumidor. E quando a gente entende, a gente volta para estaca zero, porque a velocidade hoje é tão grande que ele já está com novos hábitos, com novos anseios, então isso faz com que a gente não pare. Uma vez entendendo o consumidor, a gente entende melhor o ciclo de vida dele, o dia a dia dele. Perfeito. E aí a gente identifica necessidades, identifica momentos onde a gente pode inserir a marca através de um novo produto ou de um novo ponto de venda, né? A gente costuma dizer que é um mix, porque a gente tem o consumidor no centro e todos os nossos projetos e lançamentos a gente trabalha os 4 principais elementos, de forma resumida, obviamente, mas preço, produto, marca e ponto de venda. Se os 4 não tiverem azeitados, com certeza você não chega lá. Vai dar bronca em algum lugar se um desses 4 der algum problema, né? Você não chega do outro lado da piscina. Mas essa é a essência do licenciamento. E aí a gente acha o nicho, seja um produto específico, ou uma nova exemplo, categoria. uma prancha que vocês licenciam e botam a marca de vocês. Como é que funciona esse licenciamento? Que produtos, mais ou menos, um exemplo? A gente identificou a necessidade do cliente. Próxima etapa, temos um produto. Perfeito. Vamos a mercado buscar uma outra empresa que tenha as mesmas características da gente, no sentido dos mesmos valores que nós, enquanto marca, enquanto empresa. Uma vez identificada essa empresa, fazemos aí o que a gente chama comumente de cogestão. Então, nós licenciamos a marca de uma determinada categoria para essa empresa e aí a gente faz a cogestão do negócio. Daí surgiu, hoje somos parceiros de 7 licenciados. Esse ano devemos terminar o ano com 11 ou 12 nas mais variadas áreas, como dermocosméticos, protetores solares, calçado, a parte de meias, a parte de underwear, a parte de aparelhos para academia, né, esteiras, bicicletas ergométricas e por aí vai. E muita gente nos pergunta, poxa, mas vocês estão perdendo o foco. E Tá saindo do ecossistema de vocês? E é muito comum. Se a gente estivesse olhando para o nosso umbigo ou para o que é a consequência. Perfeito. Que é o resultado financeiro. Uma vez que a empresa e a marca têm esse aprendizado ou têm esse foco no consumidor final, a gente costuma dizer, eu não estou deixando o consumidor para trás ou perdendo o meu foco ou deixando de ser aquela marca líder em esportes aquáticos, né? Sim. A gente trabalha hoje um número, uma porção, uma mágica que a gente brinca no dia a dia, que é 70% do nosso tempo, do nosso foco, a gente está buscando diariamente em como nos reinventarmos nos esportes aquáticos, que é o nosso nicho, da onde a gente veio, porque, como a gente falou, é mais fácil você criar do que manter. Então, mantemos a liderança, mas a gente tem que se reinventar nessa liderança. Legal. Então, não dá para dormir no ponto, sentar no trono e esquecer. E deixa rolar. E 30% nessa equação de 70 a 30 é o momento da ousadia, é o momento de a gente tentar o novo. E aí entra o licenciamento. Então, esse composto tem feito a gente continuar conquistando os nossos fãs nos esportes aquáticos e abrir novas frentes, conquistando novos mercados e novos consumidores. Você vê que eu falei fãs. Sim. Né? Esse é o nosso objetivo, talvez o nosso planejamento enquanto marca ad eterno. Eu falo que é o único projeto que eu adoro ver que não tem fim. Ele não vai terminar nunca, que é como a gente sair da posição de uma marca, eventualmente, no nosso caso, líder naquele nicho, numa determinada categoria, para nos transformarmos numa love brand, uma marca do coração, onde eu passo a lidar com a mente do consumidor e com o coração. Muito bacana. E assim, a Speedo sempre foi muito forte na natação, né? Eu vejo que
Muitos, antes, quando eu era criança, não tinha tantas condições financeiras e, às vezes, os óculos eram mais inferiores. E quem tinha um óculos da Speedo era, caramba, era uma pessoa que já estava em outro patamar de natação, outro patamar de vida, né? E aí, me fala um pouquinho de como a Speedo se tornou a número 1 do Brasil, né, na natação. Isso no Brasil e no mundo, a Speedo é número 1. E você falou também sobre o market share, né? 80% do mercado, hoje vocês são líderes. De esportes aquáticos. Né? E essa é uma resposta parcial, porque assim como a questão da transição de marca de nicho para uma love brand, é uma never ending story. Quer dizer, uma história que não vai ter, um livro que a gente não vai terminar de ler, de pesquisar e de se reinventar nunca. Mas basicamente, do ponto de vista de atitude enquanto marca, eu diria que é uma mistura de disciplina, é o lado da disciplina que traz o planejamento, a busca por excelência, e aí em todas as esferas, né, 360 graus, no atendimento ao consumidor, na qualidade do produto, basicamente na qualidade de tudo que nós fazemos enquanto marca voltado para o nosso consumidor. Porque se nós somos apaixonados pelo que a gente faz, enquanto time por trás da marca, o que a gente busca é fazer com que o consumidor fique apaixonado pelo que a gente faz, né? Aí dá o match. Legal. Então é um misto de planejamento, disciplina. Sem isso no Brasil, vamos dizer aí que o Brasil não é um país para amadores, né? Fazendo uma correlação com a água, que é o nosso mundo, a gente compara o varejo ou o mercado brasileiro como um mar revolto, né? Você vê que vem a onda, mas não existe uma onda igual a outra, né? Então o Brasil é feito de altos e baixos, que complica a nossa vida um pouco, mas nos faz sermos criativos e com disciplina planejar, né? Quer dizer, é uma mistura de disciplina e uma mistura de ousadia, de inovação. E a busca e a paixão por excelência. Legal. Não só no produto, mas no produto, na imagem e no relacionamento, né? Quer dizer, é tudo uma coisa só. E isso ao longo dos anos, buscando uma melhoria contínua na parte de no composto de serviço por trás da marca e no composto produto, trouxe essa liderança aí pra gente. Quanto tempo tem a marca Speedo Brasil? 46 anos completamos esse ano. Muito bacana. Hoje, quantos colaboradores tem diretos de vocês aí? Diretos ao redor de 200. 200, muito bacana. E indiretos tem muitos, porque aí é multimarcas, né? A gente tem fornecedores, legal, parceiros, sim. tem os licenciados, então eu te diria que o número de pessoas, se a gente contar direto e indireto, passa de 1.500 pessoas. Legal. Tranquilamente. E consumidores, vocês têm alguma noção de quantos já consumiram esse tempo todo Speedo, assim, de vendas, de número de consumidores? Olha, a gente tem um número hoje, mais um motivo aí, mais uma consequência da nossa disciplina e do nosso planejamento. Nós estamos num momento onde o varejo está instável, normal, está se acomodando, e acho que a página pós-pandemia, o medo, o receio, a trava, tanto do mercado, do lado de fornecedores como de consumidores, a gente acredita que a página, esse capítulo do livro se encerrou em 2023, estamos num novo capítulo e a gente vê com muitos bons olhos aí a partir agora, né? A partir de 2024. Por que eu estou te colocando isso? Porque a gente tem hoje mais ou menos 4.000 pontos de venda e mesmo nesse mar revolto, mesmo nessa instabilidade, a gente conquistou somente em 2023 300 novos clientes, 300 Caramba! Novos pontos de venda. Muito bacana. E seguimos essa batida já. Em 24. Primeiro mês de 2024, a gente já conquistou 40 novos clientes. Isso nos traz a capilaridade necessária para que a gente atinja e venda. Não temos como dizer o número de consumidores, sim. se não for dentro da nossa base das lojas próprias. Mas, de maneira geral, nos últimos 10 anos, contando produtos distribuídos no mercado pela Multisport, detentora da marca Speedo no Brasil, a nossa companhia, e pelos licenciados, no final do dia são produtos Speedo chegando no mercado, já passamos tranquilamente de 50 milhões de unidades. Caramba! Misturando tudo. Então aí tem um pouco do óculos de natação, Lógico, tão desejado, da sunga, do relógio e por aí vai, né?
Muito, muito bacana. E, Roberto, me diz aqui, hoje gerir como CEO uma empresa desse tamanho dá um frio na barriga? O frio na barriga é diário, né? E eu acho que essa é mais uma das correlações, tanto da minha vida, e eu falo que eu misturo, né, o meu trabalho com o meu lazer, a minha vida com a marca que a gente trabalha e se dedica todos os dias, porque não existe nenhum campeão no seu auge, na hora de, vamos falar da natação para dar um exemplo, nem no auge, mesmo depois de ter ganho uma medalha olímpica, como uma das nossas atletas, Ana Marcela, né, medalhista olímpica na última Olimpíada, medalha de ouro, eu garanto que o frio na barriga, mesmo nesse estágio, na hora dela pular ali no mar, ou mesmo de um atleta subir, aquela coisa emblemática de subir no bloco de partida e esperar o tiro, esperar o apito para cair na competição, não existe atleta de ponta profissional que não sinta frio na barriga. A questão é como e quando eu vou tratar esse frio na barriga. Se você trata da forma errada, de uma forma corriqueira, eu falo medíocre, não no sentido pejorativo, mas no sentido de dia a dia. Você pode pular do bloco antes, queimar a tua largada, você pode transformar isso em medo e sair correndo e perder por WO. E fazendo essa alusão ao mercado, é exatamente isso. Eu sempre trabalhei o meu frio na barriga como desafio. Perfeito. Eu preciso dominar ele. Perfeito. Eu aprendo com o frio na barriga. Não deixa ele te dominar e fazer... E tento diariamente passar isso. Quer dizer, essa é a experiência enquanto líder, que eu acho que uma das coisas que um bom líder pode passar para a sua equipe. É motivar, é tirar as travas, é ser aberto para ouvir, né? Ser aberto para novas ideias. E aí, com frio na barriga, não tem como fazer. Muito bacana. E qual os teus maiores desafios você vê que os grandes CEOs passam, na tua opinião, nesse momento do mercado? Não só de Speedo, mas como CEO pensando um pouco mais geral e em várias empresas. Me manter numa posição enquanto parte de um time, inspirando o time. Legal. Eu te diria que do ponto de vista da porta para dentro, esse é o meu papel e a minha maior inspiração. E maior frio na barriga. Legal. Porque chega uma hora que você está num patamar, independente do teu momento de vida, vamos lembrar aí que a empresa, qualquer marca, tem, e é assim que a gente acredita, como principal capital, o principal diferencial é o capital humano, mesmo na época da inteligência artificial. Eu digo que aquela... Pessoas, time... Aquela pessoa que deseja ter aquela vida planejada, aquela vida profissionalmente falando, normal, mais um na fila, e isso não tem problema algum, é perfil de pessoa, né? Perfeito. Eu tenho isso como perfil e tento passar para o time. Ok, ela vai seguir naquele patamar, naquela fila o resto da vida, mas a gente tem que ser disruptivo se a gente quiser chegar em algum lugar. E o time é feito de pessoas, assim como os consumidores mudam de hábito, são fases diferentes de vida, pessoais e profissionais. Sim. Então esse eu acho que como líder ou como parte de um time, e eu faço questão de dizer que eu sou um ator coadjuvante, importante talvez, mas um ator coadjuvante, onde o meu papel é empurrar o time, motivar o time. Legal. Lembrando que eles são pessoas, eu preciso me reinventar e descobrir a cada dia como motivá-los a extrair o melhor deles. Perfeito. E direcioná-los para aplicar o melhor de cada indivíduo que forma o time da Speedo no caminho certo. Eles indo bem, a empresa vai bem, o nosso time como um todo, né, como o ecossistema Speedo, atinge a consequência que é o resultado financeiro e posicionamento de mercado. Muito bacana. E pensando você como CEO, qual você acha que os maiores diferenciais do Roberto hoje, né, que faz a diferença no mercado? Persistente. Legal. Persistente pelo fato de que eu adoro estudar, adoro aprender, adoro inovação. E é nítido que essa geração Z, por exemplo, trouxe para nós... a gente fala, né, a geração touch, a geração digital, e realmente a velocidade, o acesso à informação está muito grande. A gente fala muito hoje em dia em inteligência artificial e as diferentes aplicações. Eu acho que nós estamos somente numa fase inicial.
Tem muito chão pela frente, acho que o mundo está aprendendo o que é e como aplicar. E realmente, voltando para atitudes e situações corriqueiras de dia a dia, fazer mais do mesmo, essas funções, essas pessoas ou essas empresas que insistirem em fazer mais do mesmo para chegar lá, com certeza essas têm que ter um frio na barriga real de que muito provavelmente a inteligência artificial, a tecnologia de maneira geral, vai atropelar a pessoa, a corporação ou quem for. Eu falei bastante atento a isso. Eu falei da insistência por quê? Porque eu tento enxergar ou tento aprender como é que essa tecnologia vai ser suporte ou vai agregar ou vai nos levar para um próximo estágio, mas nunca perdi o foco de que o diferencial é o capital humano, é a pessoa. Por trás de um grande case de sucesso de tecnologia, que é o assunto que nós estamos comentando, com certeza tem uma grande mente, tem uma pessoa por trás. Muito bacana. E o mundo está cada vez mais sustentável e eu vejo a preocupação forte de vocês da Speedo quando fala no tema ESG. Fala um pouquinho, primeiro, o que é ESG, que muita gente não sabe, mas fala um pouquinho sobre isso e quais campanhas vocês têm trabalhado nesse tema de ESG. Olha, o ESG, que está tão em voga, né? Vem de alguns anos, não é de hoje, ele está ligado ao DNA da marca. Né? Uma vez que trabalhamos aí com prática esportiva, com esportes, sempre foi uma preocupação nossa, do ponto de vista capitalista, de manter o nosso mercado, de manter a nossa quadra, a nossa piscina, o nosso campo de atuação cada vez maior e bem cuidado, para que os nossos consumidores pudessem consumir os nossos produtos e continuar praticando o seu esporte ou continuar praticando o bem-estar. Por que a gente coloca isso? Porque desde sempre a gente tem uma preocupação em como cuidar da natureza, ou como cuidar, melhor dizendo, do meio ambiente. Né? Quer dizer, seria um baita tiro no pé se a gente não cuidasse do oceano. Hoje a gente não teria maratona aquática, não teria todos os benefícios, né? O que a gente teve em troca ao longo dos anos por ter essa cabeça de cuidar do meio ambiente e, consequentemente, do consumidor final. Então, isso vem desde sempre. Voltando para os dias de hoje, eu acho que... Acho não, com certeza, essa questão do ESG, que é bastante ampla, ela virou moda, o que é bacana, porque ela nos traz visibilidade. Ela acorda o público, ela mostra o que está por vir e a importância de tudo que está em volta dessa sigla ESG. Mas é muito mais do que isso. Hoje em dia, eu digo que o ESG deixou de ser uma questão midiática, não é só mídia, é importante, a mídia tem um papel importantíssimo de levar isso, de espalhar essa cultura, mas é muito mais responsabilidade. Uma das nossas atitudes, advinda até de uma pesquisa recente, uma pesquisa global, olha que coisa triste, mas maluca. Chegamos ao ponto, enquanto seres humanos, de jogar detritos, lixos, principalmente plástico no oceano, e tem uma pesquisa recente que mostra que se a gente não mudar o nosso hábito, até 2050, nós vamos ter mais plástico do que peixes no oceano. Caramba. Altamente destruidor, né? Quer dizer, alarmante. Então, sim, o ESG não é uma cultura, não é um momento, modinha, não é uma modinha, perfeito. não é cíclico. É sério. É algo longevo e algo que eu diria que é o que vai fazer com que as empresas se perpetuem. Há pouco a gente estava comentando aí sobre a geração G, muito ligada à tecnologia, mas um outro viés, uma outra bandeira que essa geração vai deixar de legado, na minha opinião, muito positivo, é a questão do ESG. Então, hoje, marcas, empresas, serviços que lidem com essa atual geração e que não entendam o real papel do ESG estão fardadas a morrerem, porque é uma exigência e não para só no produto. Né? Temos, embaixo do guarda-chuva da Speedo, a linha Green and Blue, que é uma linha, o Green and Blue verde ligado à questão, né, da sustentabilidade
e por aí vai. E o azul alusivo à nossa água, surgiu a coleção Green and Blue, que é um guarda-chuva para a gente colocar e comunicar da forma correta e nos comunicarmos com a geração atual. É uma linha, por exemplo, que hoje tem uma camiseta, citando somente um dos vários exemplos, é uma camiseta 100% reciclada, 100%. No passado a gente via esse produto é 60% reciclado e era um mercado em maturação. O negócio está cada um com a sua estratégia. Temos um produto 100% reciclado, onde uma camiseta consome até 5 garrafas PET. Poxa, demais, cumprimos a nossa missão. Não basta. O produto é uma única ponta de contato entre a marca e o consumidor final. Hoje, esse consumidor com acesso à informação do jeito que está, a velocidade e o número, ele te investiga. Então, eu posso dizer que essa coleção, essa atitude Green and Blue, muito mais do que um produto, ela surgiu do ensinamento que o nosso consumidor trouxe para a gente. Ele nos alertou que a gente precisava trabalhar isso. E aí a gente transformou isso numa coleção em produto. Mas não para no produto, como eu disse, por quê? Por cultura da marca e por exigência do consumidor final. Mais uma vez mostrando o link e a diferença de você ser uma marca de nicho ou ser uma marca do coração, atuar no coração do seu consumidor. Nós temos por trás dessa camiseta, nós temos um processo 100% auditado. Nós temos um fio homologado que se transforma no tecido, que por sua vez vai se transformar na camiseta. Então é uma atitude, é uma questão de sobrevivência, não de modinha. Muito bacana. Presta bem atenção, amigo. Se você não, na sua empresa, você não pensa em sustentabilidade ou ESG, é uma coisa bem importante para você pensar, né? E aí você falou um pouco de outros segmentos, não só de esporte aquático. Hoje vocês fazem linhas de esporte para treino, para academia. Fala um pouquinho mais sobre outras linhas, Roberto. A gente tem hoje, junto, naquela proporção dos 70-30 que eu brinquei, criamos recentemente, na verdade a atitude não, mas carinhosamente apelidamos a nossa incubadora, né, a nossa aceleradora interna de Speedo Concept, que é o momento que a gente tem de trabalhar esses 30% de ousadia, de inovação, de risco, né? Sim. Como grandes, vamos pensar no mercado financeiro, você tem uma proporção ali, e a gente faz exatamente nessa porção da marca, da atitude da empresa, essa busca por novas categorias, novos mercados e novos nichos, né? Consequentemente, a gente perpetua a marca, como eu falei no início, mantendo a liderança na natação e trazendo novos ares, trazendo novos consumidores, como com novos produtos, novas categorias. E aí entra um dos hypes do mercado atual, né? Estamos todos surfando aí a onda do beach tênis. Eu já ia perguntar aqui, o beach venceu e eu queria saber depois qual os produtos que vocês têm de beach tênis. Né? Esse é uma das facetas da inovação ou do progresso da marca, saindo do nicho e indo para o coração, né? Saindo do consumidor e indo para o fã. Então, não tem como chegar lá se a gente não fizer isso. O beach tênis é uma das iniciativas. Acabamos de falar aí dos licenciamentos em mais de 7 frentes de produtos e não só através do produto. A gente tem inovado muito também na questão do ponto de venda. Legal. E aí muito se fala no digital e é verdade, né? O foco não tem que ser, né? Todo mundo pergunta, pô, mas quanto é que o digital cresceu em cima do físico? A gente não olha esse número, a gente olha enquanto o varejo Speedo cresceu, porque o foco tem que ser no consumidor. Porque hoje, quantas vezes a gente não vê alguém pesquisando no shopping, recebendo em casa, compra em casa, busca na loja. Então, não tem isso, né? Assim como a gente falou que as carreiras, os profissionais e as empresas e marcas que se mantiverem na mesmice, o varejo tradicional, naquela relação entro, seleciono, compro e vou embora, essa relação fria, também está fardado. Eu diria já um pouco mais adiante, o varejo tradicional, desse ponto de vista, ele morreu. Né? O papel da loja física, ele tem uma outra lógica, uma outra... E a experiência também aí, né? A experiência não vai morrer. Sim.
a loja física, Perfeito. mas a forma com que o mercado trata ela. E aí também a gente volta para a inovação. Acabamos de falar de beach tênis, do licenciamento, mas é tudo um pacote de inovação. Perfeito. Mas voltando a novas categorias, o beach tênis, essa é uma das mais recentes, tem mais algumas no forno aí para que a gente consiga continuar crescendo e conquistando mais uma parte, mais um momento da vida, né, do lifestyle, do ecossistema do nosso consumidor. Falei há pouco dos protetores solares, né, parte de um licenciamento maravilhoso com um dos nossos parceiros e outros produtos. Então hoje a gente brinca que, poxa, você pode, olha eu dando spoiler, né, você pode, em muito pouco tempo, você vai poder calçar Speedo, você vai poder nadar de Speedo, né, vestir Speedo, você vai poder malhar. Você já pode se proteger de Speedo, né, fazendo a brincadeira aí com o protetor solar, e vai poder, até o final do ano, o consumidor Speedo vai poder beber e comer a marca Speedo. Caramba! Olha aí, fica um spoiler, né, exclusivo aqui no podcast Conversa do Cacete com o nosso CEO aqui da Speedo, falando coisas novas e lançamentos que vem por aí, é isso? Exatamente. Muito, muito bacana. E se alguém pensa hoje na carreira de executivo de grandes empresas e se tornar um grande executivo, CEO como você, qual a dica que você dá para a pessoa alcançar e ser um executivo no seu patamar? Olha, eu não sei qual é o meu patamar, mas brincadeiras à parte, eu acho que o patamar ideal ele não chega nunca. Sim. Tá? Então eu acho que realmente essa perseverança e enquanto pessoa, eu acho que a dica ou o legado que eu posso deixar, e é muito do que eu falo para minha família em casa, que é a minha espinha dorsal, é a minha motivação todo dia, minha mulher, minha família, meus 3 filhos, é paixão. Faça o que você for fazer, qualquer pessoa, em qualquer ramo de atividade, com paixão. Entenda o que você tem de bom, né? Quer dizer, vamos lidar com frio na barriga, entenda as suas qualidades, os seus defeitos e busque compartilhar isso com colegas, com outras pessoas. Isso é outra coisa que o esporte nos traz, não existe esporte solitário, não existe... A gente às vezes vê, a natação é solitária, é uma pessoa só, não é. É um time de muito mais de uma pessoa, é que tem uma dentro da água e tem o técnico, o preparador. Perfeito. Então é isso. Não existe exército de um homem só. Né? Você não tem uma orquestra que tenha todos os músicos e o maestro, ou não tem o maestro, ou não tem os músicos. É um conjunto. Então, não existe exército de um homem só. Disciplina e entenda, encare os seus medos, o seu frio na barriga e transforme isso em qualidade, transforme isso em motivação. E só tem uma forma de fazer isso. Paixão. Muito bom. Porque senão vira medo. Muito bom. E quais os planos da Speedo 24, 25, aqui que vocês pensam e imaginam para esses próximos anos? Do ponto de vista de consequência, de resultado, a gente está exatamente na metade de um plano iniciado em 2022, teve início em 2022, onde a gente tem a meta de dobrar o tamanho da companhia, o resultado da companhia em 5 anos. Então, do ponto de vista de posicionamento de mercado, de resultado, é isso. E como é que a gente faz isso? Através da nossa estratégia de novos nichos de mercado, como a gente tem falado aí ao longo do nosso bate-papo. Muito bacana. E para te encerrar aqui, todos os convidados têm uma frase do cacete, uma frase que para você é o teu mantra, é o que você vive. Qual é a frase do Roberto, olhando para aquela câmera ali, e que você fala e bate seu coração, se fosse pensar no outdoor, com o seu nome embaixo, essa é a frase? Desafio. Legal. Sem dúvida nenhuma. Eu me desafio, né? Eu falo que o meu concorrente está dentro de mim, né? O meu competidor está dentro de mim. E é isso que eu tento passar e aprendo demais todo dia com a equipe que a gente tem por trás da Speedo. E esse foi um papo maravilhoso com o grande CEO da Speedo, grande Roberto Jalonetsky. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
maravilhoso, um cara, um CEO que tem feito diferença aí no mercado. É um prazer ter, eu sei que a sua agenda é corrido, né? Hoje foi dia de podcast, né? Em vários lugares aí, e é uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Você aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu e até a próxima, outro episódio da Conversa do Cacete.